o quase, infelizmente, é algo que acomete, em nome de Jesus, né? Não vai acometer mais as pessoas lá fora, mas aqui dentro nós não somos os quase, amém? Aqui nós não fazemos parte, então essa ministração aqui é só para nos alertar, em nome de Jesus, para a gente saber como lidar com as pessoas que fazem parte do quase. Isso aqui tem a ver um pouquinho comigo. Eu já devo ter falado aqui, mas uma vez eu fui onde a minha sogra mora, lá em Minas, é uma região muito rica em minérios, né? Tem, não ouro, mas pedras preciosas, inclusive acho que a mais preciosa que tem na região, se eu não me engano, é a água marinha. É uma pedra bem azulzinha, límpida, que vale muito dinheiro. E eu uma vez fui para lá e, assim como todo mundo, quem quer ficar rico aqui? Quem quer enricar aqui? Né? Eu queria enricar rapidinho, ganhar na loteria. Aí, se jogar, não vai jogar não, querido, em nome de Jesus. Queridos, daí eu fui para lá e eu lembro que a dona Raquel, ali o pessoal ficou me enrolando. Eu estava doido para ir no garimpo, porque eles tinham uma pessoa que estava garimpando para eles lá. E eu fiquei doido para ir, eu queria pegar aquele monte de pérola ali e voltar para São Paulo rico. Tanta pedra que ia ter que contratar um avião para trazer e tal. E eu não vi a hora. E eu fiquei lá no pé, na época do Amado. Eu falei, Amado, e aí e tal? E ele ficou me enrolando e tal. Eu falei, será que lá tem tesouro mesmo? Ele está me enrolando, ele não quer que eu vá lá. Será que ele não quer dividir o tesouro? Por que ele não quer que eu vou para lá também? E de tanto eu insistir, aí ele falou, tá bom, vamos combinar tal dia. Eu não lembro se era um sábado. O Geraldo, que é a pessoa do garimpo, ele vai para lá cedo e a gente vai junto com ele para o garimpo. E eu vi que o Geraldo pegou um carrinho de mão, ali as ferramentas, uma gaiola coberta de um passarinho dentro da gaiola, e fomos para lá. E chegamos no lugar lá, que ele estava trabalhando, não era um túnel, mas era um lugar aberto, ia já se transformar num túnel. E eu falei, Geraldo, chamei ele de canto, onde que está as pedras aí? Ele falou, a gente tem que começar por aqui, Tá vendo aqui, toda a técnica aqui, essa veia, e pá, vai levar a gente aonde tem as pedras. E eu fiquei animado. E pensa no camarada que pegou a enxada. E eu estava, eu estou fora de forma hoje, mas pensa naquela época lá. Mais fora de forma, nem lembra, né, Ney? Tá fortinho assim, quase 100 quilos. Aí, e aquele sol escaldante. E ele tirou aquele pano de cima da gaiola, e aquele passarinho cantando. Ali. E eu nada de ver pedra. E cansado. E eu falando assim, esse negócio aqui de garimpo é duro, esse negócio aqui não é fácil não é para qualquer um não. Tampou o passarinho, graças a Deus, parou de cantar. E eu saí de lá, e eu voltei daquele lugar, mais ou menos parecido com aquele camarada de baixo ali. Pensa num camarada que voltou desanimado. Voltei desanimado, cansado. E talvez você, assim também em muitas áreas das nossas vidas, a gente poderia dar só mais um trisquinho. É mais uma enxadada ali. E a gente ia encontrar aquilo que é o desejo do nosso coração, aquilo que vai de encontro com o que nós estamos procurando, a nossa vida, aquilo que o Senhor preparou para nós. E olha, eu comecei que nem aquele cara de cima, com muita vontade, com muita, assim, não, eu vou conseguir e tal. Nunca mais quis saber de garimpo. Até uma época o Amado falou, você não quer investir e tal, ajudar a ser sócio numa mina? Eu falei, não, Amado, isso aí não é para mim, deixa quieto esse negócio aí. O negócio é garimpar no reino de Deus. Amém, queridos? Nós vamos garimpar e nós vamos achar muitas pedras preciosas aqui. Agora, traduzindo o tema, pode colocar agora o outro slide, que é o proibido quase. Fala assim, para a pessoa que está proibido quase. Você vai atingir em nome de Jesus. Pessoas, muitas vezes, cheias de ideias, cheias de sonhos, cheias de projetos, cheias de habilidades. Você conhece pessoas assim?
com muitas habilidades, muitos projetos, mas nadou e morreu na praia, quase. O que na sua vida poderia ter acontecido, mas quase aconteceu? Eu costumo falar que eu fui quase rico, quase que eu tive dinheiro, mas não por causa disso aqui. Aí todo mundo até brinca comigo, porque meu sobrenome Branco é uma família muito antiga, muito tradicional aqui de Barueri. Inclusive, o bairro dos Camargos eram parentes dos meus avós. Se você quiser um autógrafo, eu dou um autógrafo depois do final para você. Um dos primeiros prefeitos de Barueri, Nestor de Camargo, foi um tio meu, né? Aquela rua na frente do Barbosa ali é o nome da minha avó, né? Que é Ana Branco de Camargo, Ana de Camargo Branco. Né? Então, é uma família muito tradicional da região. O Daniel aqui é meu primo. Meu avô tinha muitas terras aqui. Aí você deve falar assim, mano, então você, nasceu em berço de ouro. Eu não vi um centavo. Quando eu olhei para o meu pai, a primeira vez ali, ele já era pé rapado. Gastou tudo. Antes gastou com outras coisas, gastou com carro, com não sei o quê. Quando casou, eu não tinha. Mas daí, né, alguém pode dizer assim, eu posso dizer para alguém, na verdade, quase fui rico, quase fui milionário, quase fui dono daquelas terras ali na região. Você procurar saber aí, meu avô era o seu Benedito, Nhô da Vacaria. Tive uma tia, inclusive a minha tia foi uma das primeiras também vereadoras de Barueri, a Elizabeth Tito. Então, assim, quase fui rico. Mas só que agora eu sou milionário. Agora eu sou milionário. Quase. Talvez você conheça alguém. Tem um livro, eu li uma matéria, e essa pessoa chama-se James Dobson. Ele é um especialista na área de educação infantil. Ele tem muitos livros, um deles é um tema muito famoso, Como Educar Meninos. Né? Então, esse livro aqui é Ouse Disciplinar. E ele tem um tema nesse livro que ele cita o seguinte, ele fala assim, existem pessoas subprodutivas. Pessoas subprodutivas. O que são pessoas subprodutivas? São pessoas que, pensa naquele camarada que quando era pequenininho, ele inventava coisa, inventava carro, fazia desenho, pintava, fazia. Esse cara aqui vai ser um Einstein nessa era aqui. Então, o que ele fala? Que essas pessoas subprodutivas, elas são pessoas com extrema habilidades de comunicação, habilidades em artes, N coisas. Inclusive o meu irmão, o Paulo, é uma pessoa que pensa num camarada, eu falei, isso aqui vai se transformar num Leonardo da Vinci. Ele fazia cada escultura em pedra-sabão, e eu falei, e até a gente ficava bobo, como que isso daqui surgiu disso daqui, daquela pedra bruta? Pessoas com extrema capacidade, tem pessoas que, com habilidades, todos os instrumentos que você vê aqui, o cara toca todos esses e mais um pouco. Aí passa a vida dessa pessoa, mas ela se transforma em outra coisa, ela faz outra coisa. Ela deixa de lado aquilo deixa de fazer parte da vida dela. Vocês conhecem, alguém conhece pessoas assim aqui? Pessoas com muita habilidade, mas ela não colocou em prática. Inclusive, só um parênteses aqui, hoje, se você perceber a nossa igreja, nós temos hoje o departamento infantil, que nós falamos domingo aqui, queridos, vocês mandam seus filhos para lá, inclusive, não tem criança aqui não, né? As crianças estão lá, sendo ministradas e tal, na linguagem delas, e nós sendo ministrados aqui. Eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos sendo enrolados aqui, enquanto as crianças estão sendo ministradas lá. Por quê? As pessoas estão fazendo com paixão. Nós não fizemos um trabalho. Queridos, trabalha na área que você tem paixão. Na área que porque quando a gente coloca paixão, as coisas parecem que fluem mais gostoso. Quando você lida com criança, lida com qual for a área, né, você
faz com mais excelência aquilo. Aí eu pergunto, por que que muitas pessoas com tanta habilidade, mas quase chegou lá, quase casou, quase chegou a ser líder, quase foi promovido, quase teve um bom salário, quase emagreci. Querido, se você pudesse hoje, você tem algum arrependimento na sua vida? Algo que você se arrepende de ter feito? Até uma pergunta diferente aqui. O que a gente se arrepende mais? Por aquilo que a gente fez ou por aquilo que a gente não fez? O que gera mais arrependimento? Quantos acham que é por aquilo que a gente fez? Lógico, de errado, né? Se arrepende, é lógico que é errado. Quantos acham que a gente se arrepende por aquilo que a gente faz? As cabeçadas, as coisas erradas que a gente faz mesmo. Quantos acham que é por aquilo que a gente fez? Quantos acham que é por aquilo que a gente não fez? Tem alguns aí estão na dúvida, né? Mas olha só, eu diria que se nós pararmos para pensar, a maior parte do nosso arrependimento mesmo são por coisas que nós não fizemos. Porque aquilo que a gente fez deu errado, mas a única forma de saber se dá errado ou não é o quê? Fazendo, né? É ir lá, fazer, colocar a mão na massa, aplicar. Agora, mas deu errado, eu me arrependi, eu faria de novo. Mas, você lembra daquele versículo que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. De qualquer forma, tudo aquilo que, entre aspas, foi um arrependimento, Deus fez uma reviravolta, você concorda? Que hoje, alguém pensa assim, mas eu faria tudo de novo, eu erraria de novo. Porque daquilo que era tão errado, Deus fez uma coisa tão bonita, não é verdade? Mas o arrependimento por aquilo que nós não fizemos é pior. Eu estava hoje no discipulado com o Vini, e eu estava perguntando, e esse assunto com ele. Eu falei, filho, tem alguma coisa que você fez e você não faria? Queridos, em todos os níveis, desde uma criança até um adulto, tem situações assim. Aí, eu fui ali ajudando ele, lembrando, ele falou, pai, tem uma, né? Né? Deve ter mais, mas ele falou, você lembra, a gente foi viajar no lugar, eu estava tão afoito para comprar lá um jogo de videogame, do Xbox, e ele queria tanto naquele momento, que ele acabou comprando um jogo numa versão em inglês. E depois, em outra loja, em outro lugar, ele achou em português e mais barato, e marba ainda, mais barato. Aí, ok, se arrependeu, né? Agora a gente pode também se arrepender, né? Você se arrependeu já daquilo que você não comeu? Vou falar de comida aqui, comida sempre é bom falar, né? Você já se arrependeu daquilo que você não comeu? Né? Uma lagosta, né? Um camarão, puxa, queria tanto, me arrependi de não ter comido. Mas, nesse caso, a gente mais se arrepende do que aquilo que a gente comeu, não é verdade? Aí o Vini estava falando, ele está um pouquinho acima do peso, aí ele falou assim, pai, eu me arrependo daquilo que eu comi. Eu falei, filhão, aí não tem jeito, você precisa se arrepender dos seus pecados e não voltar atrás, em nome de Jesus. Aí ele entendeu lá. Então, queridos, pessoas subprodutivas são pessoas que têm tudo para dar certo, tudo à mão, mas só que quase chegou lá. O interessante é que na Bíblia também tem um monte de pessoas que quase chegaram lá. Tem pessoas que chegaram lá. Tem muitas pessoas que chegaram lá, mas algumas quase chegaram lá. Talvez você lembra aí de cabeça de algumas. Eu não vou conseguir listar todas aqui, mas pessoas que quase chegaram lá, quase tiveram vitória, quase agradaram a Deus, quase eu agradei a Deus, quase, mas faltou pouco, quase triunfaram, quase conquistaram projetos, quase eu andei no caminho do Senhor, mas nunca chegaram lá. Pergunta para a pessoa da sala, talvez ele tenha resposta, por que essas pessoas quase?
E nós percebemos, queridos, que Deus é um Deus extremamente amoroso. Tanto que a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Deus, o amor de Deus, em relação a oportunidades, tem limites? Tem limites? A gente fala como humano, meu limite acabou. Acabou, a gente fala, né? Com algumas coisas. Mas, para Deus, tem limites? Deus tem limite? Tem um fim? Fala assim, agora chega. Mas nós vamos entender, através da Bíblia, que é engraçado que esses quase, a impressão que nós temos que a postura continuada, sabe aquela postura no erro continuada? Não, você sabe bem onde você quer chegar, mas só que a sua postura no dia a dia te desabona. E daqui a pouco, não por conta de Deus, Deus de fato, o limite dele vai longe, mas, você lembra do livre-arbítrio? Aí por conta das nossas decisões, a gente quase, eu diria que daí não é Deus, mas a nossa decisão, aquilo que de fato nos compõe. Quase casou, quantos quase casaram? Quase conquistou, quase venceu, mas não chegou. Eu diria que Deus ama. Essas pessoas erraram e tal, mas a nossa postura vai, de fato, determinar aonde nós vamos chegar. Eu falei aqui do meu irmão e tantas pessoas na área de música, na área de teatro, pessoa habilidosa com artes, faz cada coisa, mas mas espera aí, é culpa os pais não deram oportunidade. Não deram. Não, mas é culpa do momento, é por conta da economia. Não, a economia era propícia para a pessoa crescer. Não, é por conta da questão da social. Não, a questão social também ajudou. Mas, porque nós precisamos mudar algo nas nossas vidas, que vai nos tirar do time do quase, em nome de Jesus. Então, eu quero declarar que você não faz parte desse time dos quase, em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa que vai chegar lá. Eu quero ler um texto aqui, se os irmãos puderem colocar, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, a gente vai ler. Aqui Paulo, eu quero começar, na verdade, falando de alguém que chegou lá, alguém que atingiu, alguém que foi adiante, que não ficou no quase. E um deles foi Paulo. E olha o que fala aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Só um parênteses aqui. Queridos, geralmente, oferta, quando a gente inclusive vê no Velho Testamento, oferta de libação, o que chama a atenção são os animais, que é vistoso, você vê lá, ali o cordeiro e tal. Paulo ele já começa ali já arrebentando, ele começa assim, eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Sabe o que ele está querendo dizer? Você está me vendo aqui, mas daqui a pouco eu vou sumir, eu vou evaporar. Eu não sou nada. Você não tem que olhar para mim, porque eu sou um zero, se tem um zero à esquerda, eu sou isso aqui. Então, eu sou esse camarada. Então, oferta de bebida. Tem, no momento, molhadinho, mas com aquele sol escaldante, já não tem mais. Acabou, você não vai ver mais. Ele começa assim, está próximo o tempo da minha partida. Ele confirma, vai partir mesmo. O próximo. Pode colocar o próximo, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quantos querem combater o bom combate aqui? Quantos querem terminar a corrida e guardar a fé? Queridos, essa é a nossa... se tem algo que nós devemos correr atrás, é isso. A pastora Miriam falou domingo, se tem algo que nós temos que pensar todo dia, é na eternidade, mas só que as nossas ações, elas têm que nos levar para a eternidade. Daí continua aqui, agora me está reservado, pode colocar o próximo, me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vida. Quantos amam a vinda do Senhor aqui, queridos? Essa palavra é para você, é para mim. Paulo está falando assim, vale a pena, eu consegui conquistar, você também vai conquistar. Assim como eu amei, você também vai conquistar e vai chegar lá. E eu quero falar da primeira pessoa, não precisa abrir a sua Bíblia, mas está lá em Gênesis, capítulo 4. Essa primeira pessoa que eu quero falar aqui, que faz parte, compondo aqui esse time dos quase, encabeçando a lista, chama-se Caim. Eu quero falar um pouquinho rapidamente de Caim. E o interessante que nós vemos que, na Bíblia, eu sempre confundia, quando eu estava no começo do Evangelho, quem matou quem, né? Quem será que matou quem aqui com o negócio e tal? Abel matou Caim? Não, Caim matou Abel, né? E por que Caim matou Abel? Alguns falam assim, matou porque ficou com inveja, ficou com ódio. Queridos, Caim era agricultor, Abel, pastor. Um cuidava de plantação, inclusive Caim nasceu primeiro, e a mãe agradece ali por um filho homem e tal, e ele começa a trabalhar na terra. Pasme você, ele um dia, talvez ele está lá no campo, com todo o seu trabalho, talvez ali, plantando abobrinha, milho, cereais, e ele tem uma ideia. Ele falou, puxa, eu vou separar parte daquilo que o Senhor tem me dado aqui, e eu vou oferecer a Deus. Queridos, pensa numa coisa, isso é bom ou é ruim? É ótimo, é ótimo. Alguém que queria aparentemente agradar ao Senhor. Vocês vão entender o aparentemente aí. Aí, Abel, que nasceu depois, só ficou de longe vendo, falou, puxa, ele ofereceu ali uma oferta de cereais, de hortaliças para Deus. Eu também vou oferecer uma oferta dos meus animais para Deus. E ele oferece das primícias, daquelas mais gordinhas, das mais bonitinhas, das mais fofinhas. E fala assim, eu vou exceder para esse Deus. E a Bíblia fala que Deus, ele se agrada da oferta de Abel, não é verdade? E Caim, ali, com muita ira, porque a vontade dele, ele matou Abel, mas a vontade de Caim, sabe o que era fazer? Se ele pudesse, era matar Deus, porque quando ele ouvia falar de Deus, quando ele via o irmão dele, na verdade ele não olhava o irmão, ele via o Deus que aceitou a oferta. Ele via aquele Deus, e aquilo fermentou no coração dele. Só um parênteses, Deus rejeitou o coração ali, a forma que ele fez, a postura de Caim. Por que quase? Quantos aqui são pessoas ensináveis? Pessoas ensináveis. Com quem que você gosta de lidar mais? Com pessoas ensináveis ou pessoas que, não, eu sei fazer, deixa comigo aqui? Pessoas ensináveis é bom de lidar, não é verdade? Caim, olha só, quantas vezes nós já erramos, assim como Caim. Bastava, Deus, espera aí, eu dei aquela oferta, mas foi uma oferta mirradinha, miserável, sem vergonha. Meu irmão, acertou na medida, mas na próxima vez, eu quero acertar na medida também com o Senhor. Eu quero fazer isso. O que Deus esperava ali de Caim era uma postura de arrependimento, uma postura de alguém que fosse ensinável. E nós estamos falando aqui entre líderes, vão chegar muitas pessoas no nosso meio, e pode perceber que as pessoas que fazem parte do time do quase chegaram lá, elas não têm um coração ensinável, são pessoas que relutam com a liderança. Ao invés de quebrantar o coração, o que ele fez? Ficou com uma aguinha. Tá bom, fica com a ofertinha dele aí. E some, e tchau. Vira as costas. Ele é melhor que eu mesmo, ele lidera melhor, ele faz melhor do que eu mesmo.
Quando ele viu o irmão, ele queria matar Deus. Deus rejeitou a atitude. Ele não rejeitou Caim. Queridos, Deus ele não rejeita você, Ele rejeita a nossa atitude. Amém? A nossa postura, muitas vezes errada. Outra coisa, a postura que ele tinha, além de não ser ensinável, nós precisamos ser ensináveis. Uma pessoa, talvez avarenta, ali, guardando, Deus queria tratar ele com tanto, mas, eu vou dar isso aqui. Vamos parar para pensar? A postura dele foi que nem Ananias e Safira, lá no Novo Testamento. Veja só, ele tinha liberalidade. Se ele não quisesse dar nada, não ia acontecer nada, não dá nada para Deus. Mas só que por que propôs no seu coração em dar? Queridos, quando nós propomos algo no coração, faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Deus. Porque uma vez nós propusemos no nosso coração, nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Só que ele queria pagar de gatinho, né, traduzindo nos dias de hoje. Fazer cortesia, mais ou menos, com o chapéu dos outros. Então queria lá, Deus, está aqui, os meus cereais. Mas é uma pessoa com o coração avarento, dando a pior parte ali, guardando o melhor para si, guardando o melhor para si. Queridos, a unção que Deus derrama sobre nós, Deus ele deu uma habilidade para você, e essa habilidade que Deus deu para você e para mim, é para gerar frutos, e frutos de justiça, frutos que permaneçam. Então, é para isso que ele deu para nós. E quando, assim como a parábola da figueira, quando que não dá fruto, por que não dá fruto? Porque foi um fruto introspectivo, é um fruto guardado. Quando nós guardamos os nossos frutos, sabe o que acontece? Apodrece dentro de nós. Foi o caso de Caim, apodreceu dentro dele. Os frutos aqui, se preservava. Nós ouvimos aqui domingo, quem ouviu a palavra poderosa, alguém que se preserva. Célula em casa, não, porque vai sujar o chão, o sofá, não dá. Ou, às vezes, o profissional liberal, alguém que é profissional liberal também, que trabalha por conta, e se preserva o tempo todo. Aí fala assim, a minha empresa não vai para frente, não dá certo, eu não tenho nem como ofertar e dizimar. Mas sabe por quê? Está sangrando a empresa. No mundo corporativo a gente fala isso, quando ele sangra a empresa, tira recursos, sem a empresa ainda dar lucro. Ou seja, tira ali do recurso do capital da empresa para usar, mas afinal de contas eu mereço um carro novo. Afinal de contas eu mereço comer. Amém, queridos, nós merecemos. Mas queremos só o melhor para a gente. É autopreservação. Caim estava nessa pegada de autopreservação. Tanto que depois que ele matou o irmão, deu no pé, fugiu. Se isso não é preservação, espírito de autopreservação, o que é? Quantas vezes nós também abrimos mão, fugimos, não queremos estar com ninguém não, sabe de uma coisa? Eu quero estar fora, eu não quero. Caim, veja só, era um camarada inteligente. Não sei se você já parou para pensar, e às vezes numa família de tantos irmãos, aí você fala assim, puxa, mas por que esse é desse jeito? Tem uma ovelha negra, né? Por que é desse jeito? Porque saiu do mesmo lugar, da mesma mãe, teve a mesma criação. Por que um quase e o outro acertou? Um quase e o outro chegou lá. Por conta da postura do coração. A postura do coração. Eles nasceram, talvez eles tinham uma vida feliz. Ali, roupas iguais, bicicletas, camas iguais, porque eram próximos ali, material de escola igual, tudo igualzinho. Mas um teve uma postura de autopreservação, teve uma postura ali, uma atitude reiterada. Essa atitude reiterada, ou seja, que nós com frequência temos, atrapalha. Veja só, não estou falando de eternidade, eu não estou falando aqui de ir para o céu, porque se você
está aqui na igreja porque você tem medo do inferno, eu preciso dizer para você, reveja os seus conceitos. De fato, nenhum de nós foi feito para ir para o inferno. Nenhum de nós. Mas há muito mais em Cristo do que só a eternidade. Eu confesso para vocês que não dá para a gente pensar na eternidade. Imagine você pensar num paraíso, mas você está nesse paraíso sem a sua esposa, sem o seu marido, sem o seu filho, sem as pessoas que você ama. Como que vai ser esse paraíso? Eu pergunto para você. Vai ser gostoso? Vai curtir lá o sol? Vai tomar um bronze? Então, queridos, há muito mais em Cristo do que simplesmente a salvação. Nós precisamos rever os nossos conceitos em relação a tudo isso. A semana que vem, eu quero aqui, talvez, tendo a oportunidade de finalizar essa palavra. Eu já separei em 2 módulos. Queridos, tragam mais pessoas. Quero desafiar você a trazer mais 2 pessoas da sua célula. Você quer uma ajuda, porque às vezes a gente fica na nossa célula falando assim, mas, eu estou sozinho aqui. Quantos líderes já se sentiram sozinhos? Quantos líderes já se sentiram sozinhos? Eu estou sozinho aqui, ninguém me ajuda. Nós, como igreja, queremos ajudar. As pessoas são lavadas através da palavra. Incentiva elas a estarem na célula, a estarem aqui na igreja. Queridos, muitas vezes nós queremos seguir um curso de menor resistência. O que é o curso de menor resistência? O que vai ter menos resistência? É por esse caminho que eu vou. É por esse caminho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem sempre o caminho de menor resistência é o melhor caminho. A propósito do Rio Tietê, não sei quantos conhecem, até recomendo irem na região ali, região chamada Santa Branca, Salesópolis, na serra, indo para Caraguatatuba. Ali nós temos a nascente do Rio Tietê, do pé, na serra mesmo, bem no meinho ali, perto da Tamoio. Coloquei a mão, aquela água tão purinha, tão cristalina. O caminho natural para todo o rio qual que é? É o mar. Todas as águas correm para o mar. Só que encontrou uma resistência aqui, uma paredinha aqui. Uma resistência aqui. Não sei o quê. Quase. Aí vem parar em Guarulhos, coletando lixo de esgoto. São Paulo todo, coletando lixo de esgoto. Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora. Aí eu pergunto, será que é para isso que esse rio existe? Esse rio, ele quase desembocou no mar. Quase que ele cumpriu o propósito dele. Alguém pode dizer, mas ele é benéfico para nós, aqui carregando lixo. O quê? Com certeza, existiriam projetos mirabolantes, coletando o esgoto, se não tivesse esse rio aqui. E muitas vezes, nós também estamos de cata-cavaco, né? Ali, porque nós estamos pegando o caminho de menor resistência. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero orar com vocês aqui, eu deixei propositalmente, não para ter um apelo financeiro, para ter mais dinheiro, não é nada disso. É o momento da oferta agora para o final. Eu quero conciliar e orar também. Mas, queridos, também trazendo uma reflexão em relação à oferta de Caim. A intenção foi boa, sim ou não? Inquestionável. Mas a gente não precisa enganar Deus. Deus não está preocupado com o valor, se é pouco ou se é muito. Mas Ele quer uma oferta de coração. Ele quer uma oferta sua de coração. Ele quer a nossa, mais do que uma oferta. Assim como nas células infantis, que eu gosto muito, que as líderes fazem com excelência.
As crianças que não levam uma ofertinha, a tia tem uma caixinha. Queridos, se vocês não têm uma oferta para dar, oferta o seu coração aqui, nessa caixinha. E as crianças vão ali e colocam o seu coração. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que essa é a melhor oferta que agrada ao Senhor. Caim se enrolou sozinho. Essa é a grande verdade. Antes, não fizesse propósito nenhum. Antes, continuasse ali tocando a sua vida. Mas o Senhor tem nos levado, assim como Abel, a dar o nosso melhor. Mas o nosso melhor é relacionado a nossas atitudes. Se vocês permitirem, eu quero continuar essa palavra. Na semana que vem eu tenho mais pessoas aqui para estar falando. E eu tenho certeza, desafia mais pessoas. Vamos encher esse lugar para eles ouvirem aqui uma palavra. Mas antes da oferta ainda, eu quero orar com você. Coloca a mão no seu coração. Talvez você foi uma pessoa que já teve um sentimento, quase perdeu oportunidades por conta de coisas que você fez errado, se arrependeu. Talvez você tenha um sentimento hoje de não ter feito tantas coisas, que também gera arrependimento no seu coração. Quase fiz um negócio, quase fui um empresário, quase. Queridos, assim como Paulo, ele pôde dizer: Deus, não vai ficar nada aqui, ó. É uma oferta de bebida, porque não tem nada para ver, porque eu me gastei todo. Mas só que eu não fiquei no meio do caminho, eu atingi o objetivo. Senhor, nós queremos aqui orar e declarar que nós não vamos ficar no meio do caminho. Nós não vamos ficar à margem, mas também nós não vamos querer o caminho de menor resistência, que apresenta menor resistência para nós, porque nós não vamos coletar lixo, mas nós vamos desembocar no mar do Senhor. Nós vamos, Senhor, cumprir o nosso propósito. Não queremos nos autopreservar. Ah, mas eu ainda não posso ser líder de célula, não posso liderar, eu não posso discipular. O Senhor está nos levando para outro nível. Ah, mas eu não nasci para ser pastor. Ok, mas talvez com P maiúsculo não, mas com P minúsculo todos vão ser. Todos. Porque o ID não é para mim, o ID é para nós. Senhor, o quase não vai fazer parte da nossa vida. Nós vamos, assim como Paulo, completar a nossa carreira. Nós vamos também guardar a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus. Nós, ó Pai, te agradecemos, porque todos os caminhos que o Senhor tem nos colocado, ó Pai, vão colaborar sim, para nós atingirmos. Senhor, mas talvez você, Senhor, mas eu já errei tanto, eu não tenho mais oportunidade. Nós estamos falando aqui com o Deus da oportunidade. Se você perdeu algumas, Deus tem outras para você, em nome de Jesus. Eu também perdi muitas oportunidades, mas chegou um dia que eu falei: ah, capeta, descobri. Essas oportunidades eu perdi porque eu errei nisso. Eu pensava assim, eu andava assim, mas eu quero corrigir a rota. E queridos, eu corrigi a rota, e você vai corrigir a rota também, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos
por essa palavra. Vem sobre nós, ó Pai, de forma poderosa. Nós, Senhor, também oramos aqui, Senhor, pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Senhor, uma da postura ali de Caim foi, Senhor, achar que com Deus se brinca. E com Deus não se brinca, não se zomba. Nós queremos, ó Pai, não só ofertar os nossos recursos, mas não só aquilo que nos sobra, mas, Senhor, o nosso melhor. Caim, ele guardou o melhor para ele, e ele nem precisava ter feito isso. Semeou num campo complicado, mas traz vida sobre nós. Recebe, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Traz, Senhor, em nossos corações revelação, ó Pai, do reino dos céus, em nome de Jesus, amém. Com alegria, sai do seu lugar, deposita aqui a sua oferta, em nome de Jesus. O seu envelope